Bom dia. Para quem não almoçou, bom dia. Para quem já comeu, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês no nosso primeiro Conexões Inove Hub. O que é o Conexões Inove Hub? Uma série de palestras, de bate-papo com pessoas interessantes, com histórias interessantes. Para quê? Para abrir nossa cabeça, para que a gente fale um pouquinho, pense, reflita, né, e possa sair um pouco da loucura do dia a dia para alimentar a nossa criatividade. Porque o Conexões Inove Hub faz parte do nosso grande programa de inovação, de ideias e inovação, que é o Inove Hub. Vocês devem estar percebendo a empresa ambientada. Hoje nós estamos lançando o Inove Hub, que é o novo programa de ideias. Vocês lembram que nós tínhamos o iLab, né? O iLab funcionou durante 1 ano e pouco e foi muito legal, a gente aprendeu muito com o iLab e o iLab cresceu. O grupo Sodexo nos ofereceu uma plataforma nova, o Inove Hub. Essa plataforma permite que as nossas ideias cheguem no mundo inteiro. Uma ideia dada aqui por nós vai poder ser vista por colegas da Sodexo do mundo inteiro e vice-versa. Então nós migramos o iLab para o Inove Hub. Então o iLab cresceu e ganhou o mundo, chegou ao Inove Hub. E nós estamos lançando hoje aqui, tá? com esse primeiro bate-papo do Conexões Inove Hub. Vamos ter muitos outros, ok? Mas esse primeiro é especial, né? Muito especial porque está com a gente um parceiro, um cara que é nosso parceiro de muitos anos, o Alexandre, que trabalha com a gente nas nossas filiais, onde a gente faz um evento chamado Vida Profissional, voltou a chamar Vida Profissional esse ano, o ano passado chamava Rodada de Negócios, né? Que a gente convida clientes e prospects para um café da manhã e para ouvir uma palestra e obviamente, né, a gente quer ter um bom contato, uma boa relação com eles. O Alexandre então nos conhece, sabe o nosso jeitão e veio por amor aqui, né, a nós, inaugurar o nosso Conexões Inove Hub. Tá? Então, sem me alongar demais, eu vou passar para ele, mas lembrando vocês, tá aqui, Sodexo inovehubsodexo.com.br, www.inovehubsodexo.com.br. Entrem lá, deem suas ideias, participem. Começa a partir de hoje. As pessoas que estão com camiseta como essa aqui, verde, o Rogério não gostou do verde, mas como ele já não é mais palmeirense, agora ele mudou para o Pérolas Negras, agora ele torce para o Pérolas Negras. Torce para o Mirassol, né? Então a gente ficou no verde mesmo. As pessoas que vocês estão vendo que estão com essa camiseta são Innovation Champions, são os champions da inovação. Cada diretoria tem um Innovation Champion. Essa pessoa é quem vocês podem procurar se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo de inovação. Além, obviamente, da área, né, da área de inovação, a Juliana, eu, certo? Ou os nossos colegas que não estão na gerência de inovação especificamente, mas que trabalham lá com a gente na diretoria de marketing, inovação e digital. Ok? Então, sem enrolar mais, lembrando para vocês, de novo, para vocês participarem do Inove Hub, eu passo o microfone para o Alexandre. Obrigado, Alexandre. Bom dia. Estou super contente de estar aqui porque eu venho de fato fazer essa parceria com a Sodexo já faz algum tempo, desde 2014, e eu nunca tinha vindo aqui, já tinha vindo à empresa, mas nunca tinha estado aqui com vocês, então estou super contente de estar presente. O Fernando falou que vocês, ou a empresa, já me conhecem, mas vocês não me conhecem, e eu não tive a oportunidade de conhecer vocês, a maior parte de vocês.
Então, muito rapidamente, a minha trajetória profissional é de jornalista de economia e de negócios. Eu tenho uns 24 anos, mais ou menos, de experiência nessa área. E nos últimos 5 anos eu venho me dedicando a escrever livros, a trabalhar com conteúdos mais específicos. Eu venho me dedicando a pesquisar o mundo do trabalho. É a minha área de interesse dos últimos 5 anos. Eu lancei 3 livros até o momento. Meu primeiro livro chama Felicidade S.A., que é um livro sobre felicidade no trabalho. Eu tenho um segundo livro que chama De Dentro para Fora, que fala sobre negócios engajados em promover algum tipo de transformação social, ambiental, cultural. E eu estou lançando agora, acabei de lançar esse livro que chama Rotinas Criativas, que me pediram para contar que vocês vão receber. Se vocês quiserem, no final também posso assinar uns livrinhos para vocês. Que é um livro que fala, como o nome sugere, sobre rotinas, sobre gestão de rotinas. Que fala de uma série de assuntos grandes que tem a ver com o jeito que a gente vive o nosso cotidiano. Aí me convidaram para vir aqui bater esse papo com vocês e eu não quis exatamente repetir a apresentação que eu estou fazendo nesse evento do Vida Profissional. Primeiro porque costumam ser palestras mais longas, o combinado é que eu fale mais ou menos meia hora só hoje. E segundo porque não é uma palestra como as que eu tenho feito, voltadas principalmente para gestores de pessoas. Então eu procurei um tema que tivesse a ver com essa proposta de inovação, já que eu sei que vocês estão começando hoje essa retomada dessa plataforma de inovação. E eu fiquei pensando o que eu posso contribuir para uma discussão sobre inovação. Eu não sei o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em inovação de maneira mais aberta. Na minha cabeça sempre vem tecnologia. Tecnologia tem tudo a ver com o Vale do Silício. Eu nunca fui um geek assim, de computação, mas eu gosto um pouco de informática, gosto dos gadgets que vêm lá da Califórnia para a gente. E como pesquisador desse mundo do trabalho, eu entendo a inovação tecnológica hoje meio que como uma faca de 2 gumes. De um lado, ela tem feito muito para nos libertar dos nossos limites físicos de trabalho. Eu, por exemplo, passo boa parte do tempo viajando e por contar com um laptop, um smartphone, uma conexão na internet, eu estou apto a fazer meu trabalho de qualquer cidade onde eu esteja, o que para mim é um ganho importante para a minha rotina. Mas tem um outro lado da inovação tecnológica que talvez seja menos visto e um pouco mais sombrio, que é o risco que a gente corre de ficar dependente das nossas ferramentas tecnológicas. Em alguns casos a gente acaba ficando escravizado às nossas ferramentas tecnológicas. Tem uma frase que já completou 20 anos e que eu gosto de relembrar de tempos em tempos, que exatamente trata desse risco. Ela diz assim: toda tecnologia nova vai sempre nos dar o troco. E quanto mais poderosos os seus dons, mais poderosamente podemos abusar desses dons e dessas ferramentas. Tem poucas ferramentas das quais a gente abusa mais do que do nosso e-mail, do que dos nossos smartphones. Eles são um dos grandes tomadores de tempo do profissional contemporâneo. Sobretudo e-mail. Eu aposto que e-mail é uma coisa que consome muito tempo de vocês, não é nenhuma novidade, mas talvez vocês nunca tenham parado para refletir sobre quanto tempo cada tarefa pequena de e-mail toma da gente. Então eu trouxe aqui uma pesquisa mundial que foi feita com usuários de e-mail do planeta todo. Essa pesquisa tem uns dados interessantes sobre e-mails irrelevantes. O usuário médio de correio eletrônico hoje no mundo recebe 147 e-mails por dia. Eu aposto que a maior parte de vocês recebe mais do que 147 e-mails por dia. Eu estou falando aqui com o professor, todo mundo rindo, todo mundo recebe mais do que isso. Eu estou falando de uma empresa grande, contemporânea, profissionais de um nível bacana. Vocês estão no topo da categoria que mais usa e-mail. Sou capaz de apostar que vocês recebem entre 200 e 250 e-mails por dia. Mas só para efeito da nossa conversa aqui, desse exercício, vamos usar essa média mundial de usuários de e-mail. São 147 mensagens por dia, das quais 71 são apagadas porque elas são irrelevantes, 48% do total. Essas são aquelas mensagens que não vão gerar uma nova tarefa para a gente e que a gente nem mesmo precisa responder. São aqueles e-mails típicos que você abre, dá uma olhada e descarta. Esse processo de abrir, dar uma olhada e descartar, ele nos toma em média 3,2 segundos por mensagem. É mais ou menos rapidinho, portanto. Ao longo de um dia são 4 minutos que a gente gasta fazendo essa espécie dessa higiene na nossa caixa de entrada de e-mails.
Se a gente colocar isso numa semana, 20 minutinhos por semana não parece lá um grande tempo perdido. A gente só tem noção de quanto tempo a gente passa lidando com e-mails irrelevantes quando a gente coloca isso numa perspectiva anual. E aí nós vamos ver que são 16 horas por ano lendo e apagando, descartando e-mails irrelevantes. Imagine que se você trabalha 8 horas por dia, que é uma média comum aqui no Brasil, são 2 dias inteiros de trabalho dedicados a lidar com e-mails irrelevantes. Quando a gente começa a olhar para números desse tipo, a gente consegue entender como é possível que o chamado trabalhador do conhecimento contemporâneo, que somos profissionais como nós, que usamos mais a cabeça do que os músculos para trabalhar, nós gastamos em média 28% da nossa semana de trabalho lendo e respondendo e-mails. Mais de 1/4 daquilo que a gente faz no trabalho tem a ver com gestão dos nossos e-mails. Até certo ponto, isso é inevitável. Existe até um movimento de algumas empresas e de alguns profissionais de mudar do e-mail, por exemplo, para o WhatsApp ou para o Slack, que é uma plataforma interessante de comunicação interna. Mas no fundo a gente está mudando simplesmente a plataforma. A gente continua gastando 1/4 ou mais do nosso tempo com esse tipo de comunicação. E eu vejo 2 problemas com isso. O primeiro é que a gente não está deixando de fazer outras coisas no trabalho para lidar com e-mails. Os e-mails estão crescendo, a quantidade de e-mails está crescendo e a gente continua tendo que fazer todas as nossas outras atividades além de lidar com e-mail, o que acaba aumentando a nossa jornada de trabalho. E o segundo problema é que a gente acaba ficando disponível, ficando online praticamente o tempo todo para poder responder e-mails. E quando a gente pega aumento da jornada de trabalho e essa sensação de hiperconectividade, a gente tem 2 fatores importantes para entender o que eu venho chamando e chamo nesse livro de uma epidemia mundial de burnout. Burnout, o pessoal de RH costuma conhecer, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, da síndrome de burnout. Ele é um estresse tão profundo que ele acaba afetando a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. A gente pode dizer que é um estresse fisicamente debilitante que tem incapacitado muita gente de continuar fazendo o seu trabalho. Tem afastado pessoas do seu cotidiano profissional. Isso aqui é um dos grandes fantasmas do mundo do trabalho contemporâneo, em vários lugares do mundo. No Rotinas Criativas eu trago dados dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento, têm tido epidemias de burnout, de pessoas incapacitadas do seu trabalho por conta de excesso de trabalho, jornadas muito longas e um nível muito alto de estresse. Evidentemente, isso é um problema também aqui no Brasil. E eu vou chamar a atenção de vocês para um dado que me parece preocupante, assustador. Uma estimativa feita aqui no mercado brasileiro por uma associação internacional conhecida como ISMA, International Stress Management Association. A ISMA fez uma estimativa de que aqui no Brasil, 3 de cada 10 pessoas da nossa população economicamente ativa já desenvolveram um quadro de burnout. O que significa que, potencialmente, 3 em cada 10 pessoas que estão aqui hoje ou já desenvolveram ou correm o risco de desenvolver um quadro de burnout. O problema é que, com frequência, a gente não percebe quando a gente cruza uma linha invisível entre um nível de estresse que é administrável, pode até ser positivo até certo ponto, e um nível de estresse que acaba se tornando fisicamente debilitante. Muitas vezes a gente só percebe isso depois que a gente já cruzou essa linha e está sentindo efeitos físicos desse problema. Transtornos de natureza psíquica, muitas vezes associados a essa hiperconectividade, essa sensação de que a gente não desliga nunca, eles já são a 3ª principal causa de afastamento de profissionais do seu cotidiano. E a Previdência Social aqui no Brasil já está gastando mais de 200 milhões de reais por ano pagando benefícios para portadores desses transtornos. O que não parece muitas vezes evidente quando a gente olha para números desse tipo é que existe uma relação entre esse problema do burnout, do excesso de estresse, das longas jornadas e as nossas rotinas de vida, nossas rotinas profissionais. Ou, em muitos casos, a nossa falta de rotina. O que o profissional contemporâneo em toda parte tem hoje é uma sensação de que está trabalhando demais e vivendo de menos. Uma sensação que foi muito bem quantificada, ou seja,
transformada em números numa pesquisa feita também aqui no Brasil por uma consultoria chamada DMRH. Essa pesquisa mostrou que 62% dos gestores de empresas no Brasil, pessoas como vocês, estão insatisfeitos com as suas rotinas, principalmente com a divisão do uso do seu tempo. Essa foi uma pesquisa das mais completas, feita a partir de 4.500 entrevistas, com profissionais, com gestores de todos os níveis hierárquicos, de todos os setores da economia e de todas as regiões do Brasil. Ela é, portanto, um retrato bem preciso de como vivem os gestores brasileiros. E se a gente pegasse um dia típico ou uma semana típica de um gestor ou de uma gestora de empresas aqui, a gente veria essa divisão do tempo. 36% do tempo para o trabalho, 20% para descanso, 14% para convívio familiar. Depois sobra 8% para lazer, 8% para educação, 7% para cuidados com a saúde e 7% para alguma forma de autoconhecimento. O interessante é que perguntaram para essas mesmas pessoas, para esses mesmos gestores, o que eles fariam se tivessem liberdade para mudar suas rotinas, para reinventar seu cotidiano e ter uma vida mais ao seu gosto. As respostas não são propriamente surpreendentes, mas elas são bastante eloquentes. 77% dos gestores disseram que diminuiriam o tempo que dedicam ao trabalho. 80% aumentariam o tempo que passam com as suas famílias e 76% dedicariam mais tempo a atividades físicas e cuidados com a saúde. Portanto, é um retrato é uma mensagem bastante clara. A esmagadora maioria dos gestores de empresas aqui no Brasil, se tivessem a oportunidade, tratariam de reduzir um pouco o número de horas dedicadas ao trabalho e redistribuiriam esse tempo entre tempo com a família e tempo para cuidar do corpo, para cuidar da cabeça. O que eu questiono no meu livro é essa história do se tivessem oportunidade. Eu entendo que todos nós temos sempre alguma margem de manobra para fazer essa reengenharia, essa revisão das nossas rotinas. E aí a questão é como fazer isso, como conseguir melhorar essa divisão do tempo. Eu aí apresento para vocês um conceito que talvez seja a minha modesta contribuição a essa discussão sobre inovação que vocês estão começando aqui hoje, com um conceito que eu passei a chamar de design de rotinas. Design de rotinas nada mais é do que uma tentativa de reinventar o jeito como a gente vive os nossos dias, os nossos cotidianos, de uma maneira que permita ao mesmo tempo potencializar a nossa produtividade, a nossa criatividade e, de outro lado, perseguir uma vida que seja mais saudável, com mais propósito e, se possível, mais divertida. Não é uma inovação disruptiva como aquelas que a gente se acostumou vindo lá da Califórnia, do Vale do Silício. Eu costumo dizer que são pequenas inovações e pequenas rebeldias no uso do nosso tempo, na gestão do nosso tempo. Pequenas inovações e pequenas rebeldias que eu passei a associar ao que eu chamo hoje de geração pós-workaholic, que não é, porém, uma geração no sentido cronológico, não é um corte geracional como a gente tem geração X versus geração Y. Na verdade, eu falo de uma mudança de modelo mental. Começa a ficar obsoleto, pelo menos na minha visão, aquele modelo mental típico do profissional workaholic. Daquela pessoa que diz, meu nome é trabalho, eu só me interesso pelos resultados do meu trabalho e eu estou disposto a sacrificar todas as outras dimensões da minha vida em nome desse trabalho. O profissional pós-workaholic, independentemente da idade dele, ele tem uma outra visão de mundo e da vida. Ele diz, eu adoro meu trabalho, ele é parte importante da minha identidade, daquilo que eu sou, mas eu não estou disposto a sacrificar todas as outras dimensões da minha vida em nome desse trabalho. Eu prefiro fazer rearranjos na minha rotina, no meu cotidiano, que me permitam conciliar meus vários papéis para mim mesmo e para as pessoas à minha volta. Talvez a primeira grande sacada desse profissional pós-workaholic tenha sido perceber que nem sempre mais horas dedicadas ao trabalho significam mais e melhores resultados. Como regra, eu venho aprendendo, fazendo essas pesquisas, muito trabalho, jornadas muito longas, faz muito efeito, ou fazem muito efeito, quando se trata de aproveitar uma oportunidade específica
ou de resolver um problema específico. Tipicamente antes do lançamento de um produto novo ou num período de fechamento de balanço anual, por exemplo. Faz sentido você despejar um caminhão de trabalho em cima da oportunidade ou em cima do problema e, em geral, você vai ter bons resultados acima do que você conseguiria numa jornada normal. O problema aparece quando o que era uma medida emergencial começa a se transformar na regra e você passa a ter uma rotina usual com jornadas muito longas. Quando isso acontece, as pessoas começam a sistematicamente trabalhar muitas horas, é quase inevitável que haja perda de capacidade de concentração, perda de insights criativos, perda da qualidade do trabalho. As pessoas começam a fazer trabalho com muitos erros, trabalho que precisa ser refeito, trabalho que se torna improdutivo. O que eu quero dizer com isso é que, como regra, trabalhar demais não é produtivo. Mas eu não quero sugerir com isso que o segredo para uma rotina criativa seja trabalhar pouco, porque não haveria nenhuma sustentação científica para isso. O que eu venho aprendendo, fazendo pesquisas sobre esse tema e entrevistando profissionais que eu identifico com essa geração pós-workaholic, é que por mais que eles tenham, esses pós-workaholics, tenham estilos de vida muito diferentes entre si, por mais que eles trabalhem em ramos diferentes que não são comparáveis, essas pessoas parecem ter pelo menos uma característica que me parece muito relevante. Elas têm uma capacidade que eu considero até certo ponto rara de trocar a ênfase na quantidade de horas dedicadas ao trabalho pela ênfase na qualidade das horas dedicadas ao trabalho. E com frequência essas pessoas fazem isso para todas as esferas da sua vida. Trocam a ênfase na quantidade de horas pela ênfase na qualidade de horas, também quando se trata do tempo que passam com a família, do tempo que dedicam a um esporte, por exemplo. Mas talvez mais interessante do que teorizar sobre o que seria esse design de rotinas, seja compartilhar com vocês a história de um personagem de carne e osso, uma pessoa que eu entrevistei para esse livro, que eu apresento para vocês, é o Lucas Mello. O Lucas Mello, ele é fundador e presidente de uma agência de marketing digital chamada LiveAd. E eu acho que a história dele é interessante de contar, porque a rotina dele começou a evoluir no momento em que ele se deu conta de que as semanas dele estavam ficando caóticas demais. Ele tinha uma sensação, que cá entre nós eu duvido que vocês não tenham de vez em quando, eu tenho sempre, de que a semana está ficando curta para a quantidade de coisas que a gente precisa fazer, que está faltando horas na semana para a gente dar conta dos nossos desafios. Uma solução tipicamente workaholic para esse problema seria dar um jeito de enfiar mais horas de trabalho numa semana, tipicamente aumentando o expediente ou eventualmente empurrando o trabalho para fazer no final de semana. Mas o Lucas tentou uma outra abordagem. Ele começou a fazer pequenos ajustes na rotina dele. E o primeiro grande ajuste que ele fez foi reservar as manhãs de segunda-feira para trabalhar de casa. Faz mais ou menos da agência, ele tem muito pouco tempo livre para esse tipo de trabalho. Quando ele consegue fazer alguma coisa criativa, em geral é na manhã de segunda, quando ele não é interrompido, ele pode se concentrar. O Lucas diz que o ganho de produtividade que ele conseguiu simplesmente por fazer as coisas dele com calma, e ele me diz, é só por fazer as minhas coisas com calma, esse ganho foi tão grande que ele passou a adotar essa sistemática de reservar períodos pré-determinados da sua semana para determinadas atividades em todo o calendário dele. E de quebra, em boa parte do calendário das pessoas que trabalham com ele na agência. Então, para dar um exemplo, tardes de segunda-feira, eles têm reunião de alinhamento das diretorias. Toda tarde de segunda-feira o pessoal sabe que vai fazer isso por algumas horas. Manhã de terça-feira, se eu não me engano, são reuniões da área comercial. Todo o pessoal do comercial sabe que nas manhãs de terça vai ter esse tipo de atividade e assim por diante. O Lucas foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para esse conceito de design de rotinas, que nas palavras dele significa fazer bem feito e fazer rápido tudo aquilo que você precisa fazer, para que te sobre tempo também, para que você possa fazer as coisas que você deseja fazer. Pegar onda, por exemplo. O Lucas Mello é surfista e ele criou, algum tempo atrás, quando ele veio para São Paulo, um grupo de amigos que também são executivos e que gostam de surfar. No início, eles se reuniam para pegar onda sempre de final de semana.
que é o que nós mortais em geral fazemos quando temos um hobby. O problema para quem pega onda é que ninguém garante que vai ter onda no final de semana. Então eles mudaram a abordagem e hoje eles ficam monitorando os sites de previsão do tempo. E quando eles veem que vai ter um dia bom de ondas, eles se programam para ir juntos para o litoral surfar. Independentemente se isso é num sábado ou se isso é numa terça-feira, por exemplo. Se for um dia útil, o que o Lucas faz, o que esse grupo faz é se reunir bem cedinho na casa de um dos membros do grupo. Eles em geral saem daqui de São Paulo às 4h30 da manhã, vão para o Guarujá, passam a manhã surfando e voltam mais ou menos na hora do almoço, e aí cada um vai para o seu escritório. Nesses dias o Lucas acaba trabalhando até mais tarde na agência para compensar as horas que ele não trabalhou de manhã, ou ele empurra algum trabalho para fazer no final de semana. Mas o ponto é que ele diz que ele volta tão energizado dessas escapadas para pegar onda, que ele acaba sendo mais produtivo e mais criativo no dia que ele deu essa escapada e nos dias subsequentes. Ele tem uma pergunta, uma provocação sobre esse tema, que eu acho que é relevante para essa discussão sobre um estilo de vida pós-workaholic. Ele pergunta: a agenda é minha dona ou sou eu o dono dela? Essa nova abordagem da rotina, com esse olhar de dono da agenda, para mim é uma das características que definem o profissional pós-workaholic. O que não quer dizer, evidentemente, que todo mundo agora vai querer ou todo mundo agora vai poder matar uma manhã de trabalho por semana para fazer o seu hobby, a sua atividade favorita. Na verdade, um conceito que eu considero fundamental a gente compreender, eventualmente estudar, se a gente quiser discutir gestão do tempo em pleno século XXI, é o conceito de estilo pessoal de produtividade. EPP, se vocês quiserem guardar uma sigla. O que acontece é que, ao longo das últimas décadas, tanto pesquisadores da produtividade quanto aqueles gurus de gestão do tempo, eles tentaram encontrar uma espécie de uma fórmula ou uma teoria geral da produtividade. Uma fórmula que servisse para todas as organizações e todos os profissionais. Nos últimos anos, a gente tem uma nova geração de pesquisadores que basicamente está dizendo que não faz sentido essa busca por uma teoria geral da produtividade. Uma dessas pesquisadoras da nova geração é uma americana chamada Carlson Tate, que escreveu recentemente um artigo onde ela chega na seguinte conclusão: não existe uma abordagem de tamanho único para a produtividade. E em vez de perder tempo em busca dessa fórmula, nós deveríamos aprender a personalizar a produtividade. O que, segundo ela, a gente pode fazer de duas maneiras básicas. A primeira é empregando o que ela chama de estratégias de trabalho que se alinhem com os nossos próprios estilos pessoais. E a segunda é alocando tempo, alocando esforços de uma maneira que se adapte aos nossos pontos fortes profissionais e às nossas preferências pessoais. Veja, estilo pessoal de produtividade não é uma teoria, não é uma fórmula. Para mim, ela é uma metodologia que a gente pode usar para resolver ou para enfrentar quase qualquer problema do nosso trabalho, do nosso cotidiano. Por exemplo, a questão dos e-mails, que foi por onde eu comecei e acho que é por onde a gente poderia terminar. Se a gente estiver disposto a encontrar a nossa personalidade, a nossa produtividade pessoal, a gente talvez possa buscar algumas formas de disciplinar o nosso uso de e-mail que funcione para nós mesmos. Tem algumas coisas que me parecem regras quase gerais. Poucas inovações no dia a dia profissional, para mim, têm sido mais marcantes do que a disciplina nova que eu vejo alguns profissionais adotando para lidar com e-mails. A ideia-chave principal que eu mais vejo sendo adotada é uma tendência das pessoas determinarem horários para lidar com e-mails, de preferência bloqueados na agenda. Podem ser 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia, depende do gosto, da preferência de cada um. Mas eu vejo muita gente se disciplinando para só lidar com e-mails importantes em períodos pré-determinados e bloqueados na agenda. A partir desse pressuposto, a gente pode adotar um entre vários ou até adotar vários do que eu chamo de procedimentos padrão para lidar com o e-mail. Eu, de novo, sou muito fiel a essa regra da personalização da nossa produtividade. Eu não acho que haja um procedimento padrão que todo mundo deveria adotar,
Mas existem algumas regras que talvez a gente possa aprender e adotar nas nossas rotinas. Por exemplo, essa chamada regra dos 3 minutos. Ela diz o seguinte: você está trabalhando, recebeu um e-mail e você viu que ele é rápido de responder, que você consegue responder em menos de 3 minutos, responda imediatamente, não deixa acumular, virar uma bola de neve. Mesmo e principalmente se for uma coisa que basta você dizer, ok, recebido, dou encaminhamento quanto possível. Você faz isso, se livra e vai adiante. Mas, se você notou que é um e-mail mais complicado, que vai te demandar buscar documentos, buscar informações para responder, guarde esse e-mail para lidar com ele em um daqueles momentos pré-determinados. Isso nos leva a uma segunda regra importante, que é lide uma vez só com cada mensagem. Significa que você começou a ver que o e-mail é complicado e mentalmente começou a ver o que você precisa de dados, por exemplo, para responder esse e-mail. Se você começa a fazer esse exercício, mas você não pode responder esse e-mail agora, você simplesmente está alocando 2 vezes o tempo para a mesma tarefa. Você está perdendo tempo pensando no que você vai ter que fazer e em algum momento você vai ter efetivamente que fazer. Então, viu que é complicado, guarda para lidar com ele depois. A terceira sugestão, ela nos ajuda a tirar um pouco de peso dos nossos ombros digitais. Ela diz assim: desista de zerar a sua caixa de e-mails, de mensagens todos os dias. Eu sei que muita gente, eu senti um certo alívio, assim. Muita gente tem um compromisso consigo mesmo de não ir embora, de não encerrar o expediente antes de ler e responder todas as mensagens. Eu sei, eu tinha isso também. A gente tem esse desafio, só que com a avalanche de e-mails que a gente está recebendo nos últimos tempos, está ficando humanamente impossível dar conta de tudo que chega. Então talvez seja mais honesto consigo mesmo e com as pessoas com quem você se relaciona, deixar claro que você não será capaz de responder tudo. E aí eu vejo algumas práticas interessantes. Algumas pessoas estão colocando aquelas respostas automáticas de e-mail, informando os remetentes de que você não está sendo capaz ou não está mais disposto a responder tudo que chega para você, que você tentará responder na tão rápido quanto possível, mas que se for alguma coisa realmente urgente para a pessoa telefonar ou te procurar pessoalmente. E uma outra coisa, tão ou mais importante, é encontrar formas de claramente identificar quem são os seus remetentes mais importantes, as pessoas que você não pode correr o risco de deixar de responder, que em geral são seus superiores diretos ou seus subordinados diretos, seus clientes mais importantes, as pessoas que você não pode deixar de responder. E aí quase qualquer serviço de e-mail tem lá cores diferentes para marcar, você estabelece prioridades e quem fica no fim da fila, infelizmente, corre o risco de não ser respondido. E tudo bem, assim você consegue manter a sua sanidade. Mas a minha regra preferida é a última, que diz: e-mail não é uma atividade que deva se sobrepor à sua agenda. Isso significa que não existe nenhuma regra que diga que quando o seu celular apita dizendo que chegou uma nova mensagem, você precisa parar o que você está fazendo para checar esse e-mail. Principalmente quando você está interagindo com outras pessoas, em reuniões, por exemplo. Além de ser deselegante deixar as pessoas esperando enquanto você saca o seu smartphone para ler uma mensagem e eventualmente responder essa mensagem, isso é improdutivo, isso prejudica o seu trabalho e o trabalho de quem está com você. Se a gente conseguir avançar nessas ideias, a gente talvez melhore o nosso cotidiano. Mas eu acho importante dizer claramente que isso não é uma panaceia, uma solução mágica. Nós ainda assim vamos ter problemas para lidar com tecnologia, com o nosso excesso de tarefas. Na verdade, eu acho que esse tipo de coisa nos ajuda, essas reflexões nos ajudam a lidar de uma forma mais madura, mais adulta, com o que eu chamo de algumas verdades inconvenientes do nosso mundo do trabalho contemporâneo. A primeira e mais importante é que aquela separação clássica entre vida pessoal e vida profissional, ela está ultrapassada. Fazia sentido, quando não havia internet, não havia smartphone, acreditar que das 8 às 5 ou das 9 às 6 nós éramos pessoas jurídicas, nós somos profissionais e deixamos a vida pessoal do lado de fora do escritório. E que antes e depois disso
nós éramos pessoas físicas e não queríamos que o trabalho se intrometesse nas nossas vidas. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, isso já não é mais razoável. O nosso desafio é encontrar uma nova forma de equilíbrio, reconhecendo a hiperconectividade em que a gente vive. O que nos leva a uma segunda verdade inconveniente, que diz que as pessoas, a geração entre 40 e 50 anos, que é exatamente a minha, eu estou no meio desse caminho com 45, é a geração que mais sofreu com a revolução tecnológica. O que não significa que sejam pessoas que não gostam de tecnologia. Significa que são aquelas pessoas que viram a tecnologia, a revolução tecnológica, derrubar a barreira entre vida pessoal e vida profissional. E muitos de nós, profissionais nessa faixa etária, que estamos em posição de liderança, temos uma tendência de acreditar quase vingativamente que as pessoas todas então precisam estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para mim essa mentalidade 24/7 é uma das coisas mais perigosas do mundo do trabalho contemporâneo, sobretudo se a gente lembrar daquele quadro de burnout generalizado que eu falei para vocês. O que nos leva à terceira e última regra, que é: as empresas precisam aprender a monitorar a maneira como os seus profissionais, em especial os seus líderes, usam as suas ferramentas de tecnologia da informação, e-mail e WhatsApp e outras formas de comunicação desse tipo. Da mesma maneira que nós vimos a partir dos anos 80 as empresas combatendo assédio sexual no ambiente de trabalho, a partir dos anos 90 nós começamos a ver as empresas combatendo o assédio moral nos ambientes de trabalho, eu entendo que já passou da hora das empresas combaterem o que eu chamo do assédio digital no ambiente de trabalho. Eu tive um chefe numa das revistas por onde eu passei, que tinha insônia crônica e tinha o hábito de mandar e-mails para as pessoas no meio da madrugada. Primeiro, você pode ser esperto, desligar o som do seu smartphone para não ser incomodado durante a noite por isso. Mas ainda assim, você acorda no dia seguinte, vai ver os seus e-mails e você descobre que literalmente da noite por dia aumentou a demanda, aumentou a pressão e você já começa mal o seu dia. É um exemplo inocente de um assédio digital que as empresas deveriam ajudar a combater. Se a gente conseguir avançar nessas reflexões, a gente provavelmente vai chegar à conclusão de que no fundo a tecnologia é neutra. O Noam Chomsky, que é um linguista americano importante, ele tem essa frase que eu gosto. Ele diz: a tecnologia é basicamente neutra. Ela é mais ou menos como um martelo. O martelo não se importa se você o usa para construir uma casa ou se você usa para bater na cabeça de alguém. Ele diz: se o torturador usa para esmagar o crânio de alguém. Ora, eu entendo que muitos de nós, eu espero que só metaforicamente, estamos usando nossos smartphones para esmagar a cabeça das outras pessoas. A gente precisa aprender a dominar esse instinto de abusar das nossas ferramentas. O smartphone é um belo exemplo, e algum tempo atrás, uma revista americana chamada Fast Company, ela fez uma enquete com um grupo de profissionais que todos os anos a revista elege como os profissionais mais criativos do mundo. Perguntaram a essas pessoas: como o seu smartphone afeta a sua criatividade? A maioria desses profissionais, e tendo em vista que boa parte desse pessoal trabalha no Vale do Silício, em empresas inovadoras, a maior parte, 46%, disseram: ele é essencial para o meu processo criativo. Mas 20%, que é um número nada desprezível, foi pelo caminho oposto e disseram: ele dificulta a minha criatividade. O que isso aqui quer dizer é que, no fundo, não é a ferramenta em si, é o uso que a gente faz dela. Se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, ela nos potencializa. Se a gente se escravizar à tecnologia, a gente perde produtividade, perde criatividade. Eu queria terminar muito fiel ao espírito desse livro, que tem como subtítulo um anti-manual de gestão do tempo. Eu não me considero apto, eu duvido que alguém seja, a dizer como vocês têm que viver a vida de vocês. Então, em vez de oferecer respostas, eu quero terminar oferecendo 3 perguntas que talvez nós possamos ou devamos nos fazer de tempos em tempos para saber se a gente está usando bem as nossas ferramentas tecnológicas. A primeira é: por que nós somos levados a usar nossas ferramentas tão compulsivamente? Essa história que eu falei de usar os nossos smartphones metaforicamente para martelar nossos colegas. Depois, o que significa usar o e-mail e as mídias sociais conscientemente? Eu nem entrei nesse terreno, mas é outro
Outro terreno complicado do ponto de vista da produtividade, as mídias sociais. E por fim, quais são os comportamentos produtivos e quais são os comportamentos destrutivos quando se trata de lidar com tecnologia, com essas ferramentas de TI. Foi isso que eu preparei para vocês hoje, espero que tenha sido útil. Eu estou por aqui, se vocês quiserem fazer perguntas ou se vocês quiserem fazer ponderações sobre isso aqui, vai ser muito legal. Por hora, agradeço demais a presença de vocês, agradeço por terem me ouvido, tá? Obrigadão. Valeu. Eu não sei bem como é o protocolo, até porque esse é o primeiro, nem deve ter um protocolo ainda, né? Você assume aqui, eu fico aqui para responder pergunta, como é que a gente faz? Vamos fazer um protocolo junto aqui. Ao vivo. Ao vivo. Perguntas. Vamos aproveitar a presença do Alexandre aqui para explorar ele mais um pouquinho. Nós temos mais ou menos uns 15 minutos para perguntas. Aberto para vocês. Para quem quiser aproveitar a chance. Eu sou repórter, eu costumo fazer todas as perguntas. Se me deixassem, eu começava a perguntar para vocês. Mas hoje a gente tem que trocar de lado, vocês têm que perguntar, senão eu vou achar que eu entediei vocês por 30 e poucos minutos. Era o que eu temia, Fernando. Eu entediei o pessoal durante 30 e poucos minutos. Ninguém ficou com uma curiosidade. Não, eu acho que é excesso de clareza. Espero que seja. Excesso de... Ah, tem uma pergunta lá. Jacinto. Cadê? Se tivesse com nada. Você quer? Acho que desliguei o microfone aqui. Consegue ouvir? Consigo. Não preciso do microfone, dá para ouvir sem ele. Você deu o exemplo lá da pessoa da publicidade que consegue acompanhar e expulsar, por exemplo, uma quarta-feira. Como é que você imagina que as grandes empresas, não só dono, né, mas os funcionários em geral, como é que elas poderiam lidar com isso, dado lei do trabalho, quer dizer, como é que a pessoa compensa? Alguma ideia de como avaliar isso? Tem uma questão específica que é super difícil de responder, que é a questão da legislação. Está tendo agora uma discussão grande, inclusive no Congresso, sobre flexibilização da nossa legislação trabalhista, e essa questão do home office, do trabalho remoto, ela deveria ser abordada nesse contexto, mas é uma discussão mais jurídica que eu não vou entrar. Vou pegar o começo da sua pergunta. Nesse livro, na verdade, essa discussão está presente, porque eu perguntei para o Lucas Mello, esse cara que eu apresentei, o surfista, muito legal a sua prática. Eu não sou surfista, mas acho muito legal passar uma manhã de trabalho, uma quarta-feira ou uma terça-feira na praia. Mas e se o pessoal da agência quiser fazer a mesma coisa, tudo bem? Vocês liberam? Ele disse, sim, em princípio, existe uma iniciativa, uma tendência na agência de se trabalhar tão flexível quanto possível. Mas ele diz o seguinte, tem duas coisas que são essenciais para esse tipo de sistema funcionar. E aqui eu não estou de novo falando de legislação, que é uma coisa complicada, estou falando do ponto de vista mais conceitual. A primeira coisa é saber lidar com autonomia. E a maior parte de nós, eu estou me incluindo, não sabe lidar com autonomia. Pelo simples fato de que a gente não é treinado para ser autônomo. Você parar para pensar, desde que a gente é criança, tem os nossos pais dizendo o que a gente deve fazer e quando deve fazer. Depois são os professores, depois são os nossos chefes. A gente não tem muito preparo para lidar com a autonomia. Para a gente trabalhar num sistema desse tipo, precisa aprender a ser autônomo. E eu apanhei bastante, ainda apanho um pouco. Faz 5 anos e meio que eu saí de uma redação de revista e é difícil. A segunda coisa é desenvolver um senso de responsabilidade para saber que mesmo ou principalmente porque não tem ninguém controlando seus horários, controlando a sua presença e o tempo que você está trabalhando, talvez por isso você tenha ainda mais compromisso com a entrega de resultados. Eu venho falando há algum tempo, profissionalmente, nos meus livros, de um modelo que chama Ambiente de Trabalho Apenas de Resultados. Em inglês é uma sigla ROWE. Ele é muito legal, muito estimulante, desde que funcione essa dupla autonomia e responsabilidade. E o Lucas Mello, aquele cara, me disse, eu já apanhei muito, metaforicamente, tentando adotar essa política dentro da agência. E leve em conta que é uma agência de marketing digital, ou seja, é uma organização relativamente pequena, profissionais de nível de formação alto,
é mais fácil do que uma grande empresa de maneira geral. E ele diz, eu apanhei muito porque é difícil conseguir o nível de compromisso necessário para isso. Mas ele diz, eu, Lucas Mello, digo para os meus gestores, vocês são gestores, gerenciem esse tipo de demanda, não reprimam esse tipo de demanda. Agora, eu tenho uma crença forte de que, com exceção de posições específicas, exemplo, linha de produção em fábrica, você não consegue fazer sistema flexível, ou você automatiza inteiramente e não tem mais emprego humano, ou você precisa de gente cumprindo tudo. Atendimento ao consumidor, ou você tem pessoa atrás do balcão, ou você tem gente no telefone naquele horário, ou você não atende o consumidor. Quando você sai desse tipo de função específica, a esmagadora maioria dos postos de trabalho que existem hoje, eles permitem flexibilidade. A questão é você achar o ponto de equilíbrio entre aquilo que as pessoas demandam e aquilo que a empresa pode oferecer, mantendo questões de, eu não gosto da palavra, mas de controle do trabalho que está sendo feito, e aí tem que tentar encaixar isso na legislação do trabalho. Boa parte das empresas que eu conheço, que eu entrevisto, que eu conto as histórias, que estão fazendo as experiências mais ousadas nessa área, elas estão fazendo isso paralelamente à lei, vamos dizer assim. Elas não estão seguindo a CLT e fazendo essas experiências. Portanto, é algo que eu não recomendaria. Mas são os exemplos mais radicais que eu tenho visto, que são muito importados dos Estados Unidos, onde a legislação é muito mais flexível do que a nossa. Essa conclusão, essa leitura desse estudo está errada, fundamentalmente porque ela não reconhece que nós temos essa diferença do que esses pesquisadores chamam de cronótipo. Cronótipo é o nosso biótipo do sono, são as nossas características pessoais em relação ao sono. Uma parcela importante da população mundial tem o que os especialistas em sono chamam de cronótipo notívago. Cronótipo, eu já expliquei o que é. Notívago, como o nome sugere, são pessoas que têm uma tendência natural para ir dormir mais tarde e acordar mais tarde. O que não significa que elas sejam necessariamente boêmias, baladeiras ou vagabundas. Porque muita gente acha que é. É um traço da nossa genética, como a cor dos olhos ou a cor dos cabelos para quem tem cabelos. É um traço genético. Você tem algumas pessoas, você disse que você gosta mais de trabalhar durante a noite, talvez você tenha mais criatividade, se sente mais disposto. Você provavelmente tem cronótipo notívago. Aquela conclusão sobre o pico de criatividade no período da manhã, ela quer dizer basicamente o seguinte: o pico da criatividade para a maior parte das pessoas acontece no início do seu dia. Só que pouco importa se o seu dia começa às 6 ou começa às 10 da manhã. O que importa é que depois de uma noite de sono, sobretudo se você conseguiu descansar o que você precisava, o seu cérebro está na melhor condição possível para ter insights criativos, pensamento lógico, raciocínio lógico, para funcionar no pico do seu desempenho intelectual. Só que quando as pessoas que têm o tal do cronótipo notívago são forçadas sistematicamente a acordar cedo e começar a trabalhar muito cedo, muitas desenvolvem o que esses especialistas em sono chamam de jet lag social, que significa viver constantemente com aquela sensação que a gente tem quando viaja para um lugar distante, que tem um fuso horário diferente do nosso, e nos primeiros dias a gente demora para se adaptar. Fica com sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração. Muita gente tem isso no dia a dia, o que significa que essas pessoas estão trabalhando abaixo da sua capacidade máxima de produtividade e abaixo da sua capacidade máxima de criatividade. Portanto, quando a gente fala de estilo pessoal de produtividade, questões físicas como essa que você levantou são fundamentais para a gente potencializar a nossa rotina. Essa questão do horário que a gente acorda e do horário que a gente começa a trabalhar, entender o nosso relógio biológico e, na medida do possível, respeitar o nosso relógio biológico, é uma área de estudo que tem mostrado que tem muitos ganhos de produtividade individuais que são relativamente grandes, são relativamente fáceis de conseguir, simplesmente fazendo esse ajuste na sintonia fina dos nossos relógios biológicos. Então, é fundamental esse tema que você trouxe. Na verdade, eu preparei essa apresentação falando de tecnologia, de e-mail, esse tipo de coisa, porque eu tinha que escolher alguma coisa para falar rapidamente que tivesse a ver com o tema da inovação. Mas eu trato dessas questões de
exercício físico, hora de acordar, sono, meditação, reuniões. Tem um monte de assuntos outros no livro que, se vocês receberem e quiserem dar uma olhada, vocês vão talvez tirar ideias interessantes. Mais perguntas? Aqui. Você acha que as rotinas criativas estão relacionadas à cultura da empresa? A pergunta dela, para quem não vê, se as rotinas criativas estão relacionadas à cultura das empresas. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu não trato de cultura organizacional mais extensivamente nesse livro. Eu trato mais do meu primeiro livro, que é o Felicidade S.A. Mas no final do livro eu trato de uma coisa que eu chamo de rotinas coletivas. O que é rotina coletiva? É porque, vamos dizer, 2/3 do livro tratam de gestão da nossa rotina pessoal. E 1/3 trata do que eu chamo de rotinas coletivas e o desafio da liderança. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que um gestor compromissado com o que é contemporâneo, um líder compromissado com coisas importantes para as pessoas, não pode se contentar em gerir bem a sua rotina pessoal. Ele tem um desafio como líder de gerir a rotina das pessoas que trabalham com ele, seja uma equipe, seja a empresa inteira. É muito difícil uma pessoa gerir bem e desenhar bem, para usar aquela história do design de rotinas, desenhar bem a sua rotina se você tiver uma estrutura muito rígida onde você tem que se encaixar. Tá bom, quase todas as empresas têm um horário que você tem que entrar, um horário que você tem que sair e muitas vezes o horário que você tem que almoçar, por exemplo. Isso já é um dificultador, mas ainda assim você tem muita margem para trabalhar mesmo dentro desse esquema. Eu ontem, dando uma entrevista, estava discutindo uma questão que muita gente diz que não faz esporte, por exemplo, porque não tem tempo. Não faz nenhuma atividade esportiva porque não tem tempo. Falei, saiu em 2015 uma pesquisa abrangente, bem completa, sobre quantas horas em média o brasileiro passa na frente da televisão. Você tem ideia de quantas são? Vocês têm ideia quantas são em média? 6. O brasileiro médio, eu acredito que vocês passem menos, assim como eu sei que vocês têm mais de 142 e-mails. Mas o brasileiro médio passa em média 6 horas do seu dia assistindo televisão. Em geral, o que as pessoas fazem é acordar cedo, ir para o trabalho, trabalham até a hora que cumpre seu expediente, vão para casa, sentam diante da televisão e ficam até a hora de dormir. O que explica como é possível passar 6 horas na frente da televisão. Ora, se a gente estava discutindo nessa conversa de ontem, as pessoas não conseguem fazer atividade física porque não tem tempo, que tal matar 1 ou 2 dessas horas de televisão e colocar a serviço do seu sono, porque muita gente está dormindo pouco, e de um exercício físico? Estou te dando esse exemplo só para dizer, eu acho que tem um monte de coisa que a gente consegue fazer para melhorar a nossa rotina. Aquela questão do e-mail que eu falei, independe do horário que você faz ou da rigidez da empresa. Eu trato no meu livro sobre reuniões. Reunião é um bom exemplo. Reunião, se a gente for mais consciente sobre alguns passos para ter reuniões mais eficientes, a gente ajuda as reuniões a serem mais curtas. Mas se a cultura organizacional da companhia onde eu trabalho é de longuíssimas reuniões, o que vai acontecer é que você vai ficar ansiosa para terminar rápido a reunião e os seus colegas vão achar normal uma reunião que se prolonga por 3 ou 4 horas. E eu trabalhei numa redação de revista, onde, para fazer uma coisa que é trivial no jornalismo, que é a reunião de pauta, a gente começava de manhã, invadia a hora do almoço, quando estava todo mundo azul de fome, parava para almoçar rapidinho, voltava e continuava reunido por algumas horas. Eu acho o cúmulo da improdutividade esse tipo de coisa. Mas se você estiver num lugar onde a cultura organizacional é essa, aí talvez você tenha dificuldades para aplicar algumas práticas de reuniões eficientes nesse ambiente. Então, o que eu quero tentar dizer é, existe uma parte grande do design da rotina que é responsabilidade de cada um, pessoal e intransferível. Você pode estar num ambiente onde as pessoas do seu lado estão caindo pelas tabelas de cansaço, você pode estar inteira porque você gere melhor a sua rotina. Mas se a cultura da empresa não ajudar, existe um limite para o quanto você consegue gerenciar a sua rotina. O que é bom que eu vejo é que às vezes você tem pessoas ou departamentos que conseguem gerenciar melhor a sua rotina do que a média de uma organização, e o bom exemplo acaba sendo incorporado, acaba virando prática. As pessoas começam a ver o que essa pessoa tem de especial, que ela parece que tem mais energia, rende mais, é mais criativa, é mais produtiva.
E aí vão entender e descobrem que talvez tenha boas práticas. Ou melhor ainda, o que essa equipe em especial tem, que ela tem resultados melhores e as pessoas estão mais inteiras do que as outras. Encontrar pessoas inteiras no trabalho hoje não é fácil. A regra, e eu não estou falando daqui, mas a regra das empresas hoje são pessoas caindo pelas tabelas, trabalhando à base de ansiolítico, trabalhando com um remédio para ir dormir, outro remédio para acordar. Assim, quando você consegue criar um ambiente mais saudável, as pessoas produzem mais e são mais criativas. Portanto, quando a gente fala de cultura organizacional, e eu insisto isso desde o meu primeiro livro, não se trata de empresas boazinhas, de empresas do bem. Eu pessoalmente detesto a expressão do bem, que supõe que os outros são do mal. Se trata de ser inteligente na gestão de pessoas. O que uma empresa precisa das pessoas? Absorver o máximo de criatividade e de produtividade que as pessoas têm para oferecer. Como é que você faz isso? Entre muitas outras coisas, criando um ambiente onde as pessoas têm rotinas positivas, criativas, produtivas. Desculpa, a resposta foi longa, mas é porque é intangível, então é sim e não a resposta sobre o quanto tem de limite na questão cultural para a gestão da rotina. Algo mais? Uma última pergunta? Mais uma saideira então. Saideira que eu não almocei ainda, eu vi que vocês estavam comendo lá, mas como eu ia falar, eu não comi ainda. Acho que não, hein, Fernando? Tem lá no fundo. Claro que pode. Pode repetir, Fernando? Está liberado no protocolo? Vai ganhar 2 pãezinhos, 2 sanduíches. Eu vou fazer uma assim bem aberta, devagar. Não, a gente falou aí numa linha mais da flexibilidade. Eu vou falar da linha ao contrário. Vamos falar um pouquinho de implantar uma rotina coletiva. Porque a empresa decide na hora. Você falou assim, a regra da terça-feira comercial. Vamos pensar uma coisa mais ampla. Não, então, tal dia, tal hora, nós vamos aqui uma grande parte das pessoas fazer isso daqui. Qual é a reação que você vê nas pessoas, nas empresas que você viu isso acontecendo? Assim, qual é a primeira reação quando você adota uma rotina coletiva que abrange muita gente para começar a fazer uma atividade específica que não era comum a todos, ou que não tinha o mesmo horário, mas você pôs todo mundo naquele mesmo período fazendo a mesma coisa? Eu não sei te responder, honestamente, eu nunca acompanhei um processo desse, que a rotina era mais solta e de repente uma mudança de liderança, alguma coisa, começa a fixar esses horários para ver o que acontece. Se eu disser qualquer coisa, eu vou estar mentindo para você, porque eu nunca acompanhei um processo desse tipo. O que eu estava especificamente dizendo é que eu acho muito útil, até um certo ponto, até um certo limite, que exista uma rotina coletiva no sentido de as grandes atividades de uma equipe serem marcadas no tempo. Então, se por exemplo, a equipe comercial tem sempre uma reunião na manhã de terça-feira, isso vira um marco na rotina das pessoas. Eu gosto de pensar em termos de âncoras. Eu acho que eu gosto, e muita gente eu percebo que gosta, de ter algumas âncoras na sua rotina. Quando eu falei até certo ponto, até certo limite, é porque o oposto da bagunça, que é quando todo mundo fica solto, é o engessado, é o rígido demais, em que as pessoas acabam correndo de uma reunião para outra e a semana inteira está dura. A semana está dura no sentido de que não tem margem de manobra, não tem flexibilidade. Me parece que um dos desafios da gestão contemporânea, entre muitos outros, é fazer esse ajuste fino também eu acho que não pode ser flexível demais o ambiente porque não é produtivo e também não pode ser rígido demais porque fica ruim de trabalhar. Eu só me lembrei de uma outra coisa quando você falava, que é de rotina coletiva, que é uma prática, é uma das coisas mais simples que eu conheço e é uma das coisas que eu mais gosto de rotinas coletivas, dessas de um horário por semana fazer alguma coisa. Tem uma empresa que está no livro, que chama ClearSale, que é uma empresa de combate a fraudes no e-commerce brasileiro. Uma empresa brasileira, apesar do nome gringo, criada por um empreendedor muito legal, um cara que chama Pedro Chiamuleira. E desde o início dessa empresa, eles têm uma prática que é todas as terças-feiras a empresa inteira para por 1 hora para conversar. Mas não é conversar sobre desempenho, sobre metas, sobre vendas, sobre faturamento. É 1 hora para conversar sobre tudo. Então, eles têm vários grupos. Tem um grupo mais de veteranos, tem um grupo de jovens, tem jovens novatos, na verdade. Tem um grupo que mistura veteranos com novatos. Tem áreas de interesse específico, que
pode ser cinema, pode ser futebol, pode ser tecnologia. Mas durante 1 hora na terça-feira, a empresa inteira para conversar. E por que eu acho isso tão revolucionário? Porque é uma oportunidade de ouro para gestores, líderes, sentarem com o seu time e eventualmente com pessoas que não são do seu time, que você não conversa no dia a dia, e ouvir as pessoas. Ouvir que momento elas estão vivendo, o que elas estão achando da vida delas naquele momento, da rotina delas, que é o nosso assunto hoje, do trabalho, o que está ruim na vida das pessoas. E aí os gestores descobrem coisas fantásticas, do tipo, tem um pedaço enorme da equipe que está gastando um tempo absurdo de transporte para vir para o trabalho. E se essas pessoas entrarem 1 hora mais tarde, por exemplo, elas saem do horário de pico e melhora muito o tempo. Mas são coisas triviais que, se você coloca isso num ritmo semanal, o nível de conhecimento que a liderança tem do que as pessoas estão vivendo, quem está bem, quem não está bem, quem está passando por um problema pessoal, familiar, assim, é ridículo que isso seja revolucionário, mas eu acho que isso é revolucionário. Parar a empresa por 1 hora para conversar com as pessoas. Às vezes me perguntam qual é a prática mais de vanguarda que você está vendo. Eu gosto de falar do novo mundo do trabalho. A minha prática de vanguarda preferida é parar a empresa 1 hora para conversar com as pessoas. Não consegui te responder de novo exatamente, mas é mais ou menos isso. Encerramos então? Gente, mais uma vez, super obrigado, tá? Adorei estar aqui conversando com vocês. Valeu, meu.